Olá! Vamos iniciar mais uma aula? Pegue o seu caderno, livro e estude. Procure aquele cantinho da casa onde você consiga se concentrar, ok? Podemos começar? E que tal uma reforma? Você sabe o significado da palavra reforma? Mudar para melhor, modificar, corrigir, renovar. Mas afinal, de que tipo de reforma nós estamos falando? Vamos lá? A reforma religiosa ou reforma protestante foi um movimento de caráter religioso, político e econômico que ocorreu na Alemanha lá no século XVI. A reforma causou profundas transformações no panorama religioso da Europa, dividindo a Igreja Católica. E aí, vocês estão observando aqui a capa do filme que eu pedi para vocês assistirem e tem como figura central Martinho Lutero. Mas afinal, qual o papel de Lutero na Reforma Protestante? É justamente isso que o filme nos mostra ao retratar a biografia de Lutero. Vamos iniciar agora a correção do nosso roteiro? Vamos lá. Eu coloquei para vocês um pequeno resumo do filme, certo? Eu espero que todos vocês tenham assistido. Caso contrário, é melhor assistir antes o filme para depois acessar esse material, ok? Vamos lá. Na primeira pergunta, eu tenho aí: como a Igreja Católica é representada e Lutero, como é que a Igreja Católica e Lutero foram representados nesse filme? A igreja ela é representada como uma instituição poderosa e que influencia a sociedade nos costumes e na fé. Já Lutero é representado como um homem em conflito diante daquilo que acreditava e do seu compromisso com a igreja. E por que Lutero vivenciou aquele conflito? Porque ele sabia que ao defender as ideias ele poderia provocar uma divisão na Igreja Católica. E aí ele acabou rompendo com a igreja justamente por defender as suas ideias. De acordo com o filme, que práticas da Igreja Católica Lutero mais condenava? Ele condenava a cobrança de indulgências, né, gente? Vocês perceberam o que seria a cobrança de indulgências? A igreja, ela recebia dinheiro dos fiéis em troca de perdão pelos seus pecados. Era uma forma que a igreja tinha de conseguir dinheiro. Ela conseguiu muito dinheiro agindo dessa forma. Vamos para a próxima letra de questão. A C. Quais críticas propostas de Lutero mais afetaram a Igreja Católica? Por quê? Lutero, gente, ele se posicionou contra a venda de indulgências. E aí a igreja foi prejudicada financeiramente porque ganhava muitas riquezas com a venda de indulgências, certo? Na letra D, o que significou a tradução da Bíblia para o alemão e por que a Igreja Católica se opõe a isso? Veja bem, os cultos, as cerimônias religiosas, elas eram realizadas em latim. E aí, as pessoas não tinham a liberdade de ler a Bíblia e de interpretar. E Lutero defendia a livre interpretação da Bíblia. Então, a partir daí, vocês lembram da prensa que a gente estudou lá no Renascimento Cultural? A prensa de tipos móveis do Gutenberg? Pois é, essa prensa ajudou o Martinho Lutero a produzir vários livros, várias compilações da Bíblia Católica, certo? Na língua alemã, na língua vernácula, não é? No caso, a língua alemã. E Lutero traduziu a Bíblia, então as pessoas passaram a ler e fazer a sua própria interpretação. A igreja se opõe a isso porque a partir daí as pessoas iam ler e ter o pensamento livre para poder interpretar. Na letra E, eu pedi para vocês procurarem o significado de simonia. Simonia era a venda de objetos tidos como sagrado, então vendiam crânios dizendo que era de João Batista. Vendiam pedaços da madeira da cruz, alegando que Cristo havia sido crucificado, pregos da crucificação de Cristo e por aí vai. As indulgências era a venda pelo perdão dos pecados. E
E o celibato era o estado ou condição de celibatário, de pessoa solteira. Percebam que até hoje os religiosos da Igreja Católica, eles não se casam. Eles mantêm o celibato, que é a pureza, a integridade do corpo, ou seja, não pode manter relações sexuais, ok? Gente, eu tô enviando aí o gabarito para vocês poderem fazer a correção olhando as minhas respostas, certo? Aqueles que semana passada não acessaram o nosso material, tenham cuidado de acessar pela ordem que eu coloquei aí para vocês na plataforma. Sigam direitinho. Aqueles que estão atrasados, corram atrás do prejuízo para tentar acompanhar. Todo o material que eu enviei está disposto ali. Bom estudo e até o próximo vídeo.